A paz e a alegria, queridos irmãos. Hoje estamos começando uma nova série ainda dentro do grande tema da confissão. Nós gostaríamos de falar a diferença entre os pecados mortais e os pecados veniais. Você saberia dizer qual é a diferença? Então, acompanhe os nossos vídeos, acreditamos que isso vai te ajudar muito a entender bem os pecados mortais, os pecados veniais, sobretudo para as confissões, sabendo que, sobretudo, na confissão auricular, com o sacerdote, nós devemos confessar aqueles que são os pecados mortais, que rompem a nossa amizade com Deus. Portanto, vamos acompanhar os vídeos, que acredito que será de grande enriquecimento para nós. Nós queremos agora, irmãos, colocar uma distinção clara para que você entenda quais são os pecados veniais, quais são os pecados mortais. Melhor do que isso, qual a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Eu citei nesse tema anterior, falando dos efeitos da confissão, as vantagens da confissão, que nós devemos confessar sobretudo os pecados mortais, né? Os pecados veniais, eles são perdoados na Santa Missa. E agora nós vamos refletir, mas o que é esse pecado? Quais são? O que é o pecado venial? O que é o pecado mortal? Vamos explicar bem qual a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Eu gostaria, antes de mais nada, começar lendo uma passagem bíblica que está em 1 João, no capítulo 5, dos versículos 16 a 17. Eu convido você a pegar essa passagem na tua Bíblia. Então, na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ou seja, não é um pecado mortal, nesse caso pecado venial, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte, mais uma vez deixa bem claro que é um pecado que não é um pecado mortal, um pecado que não te priva da graça, da herança eterna, como nós falamos sobre os efeitos e as vantagens da confissão. Porém, existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas é um pecado que não conduz à morte. Bom, irmãos, aqui fica claro, então, que existe uma distinção entre pecado mortal e pecado venial. Tem um pecado que não leva à morte. E agora nós vamos entender, então, isso. Ok, irmãos? Então, vamos lá. Antes de mais nada, irmão, nós queremos colocar uma definição do que é o pecado. Então, o pecado é uma falta contra a razão, a inteligência, a verdade e a reta consciência. Aquela consciência mais profunda, aquela voz mais profunda que fala na verdade da tua consciência. É falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Então é essa falta para com Deus e para com o próximo. Essa falta é contra a verdade, contra a razão, contra a consciência reta, contra Deus e contra o próximo. Então isso é a definição de pecado. Eu ter consciência de algo que não é bom fazer e fazer. Então você está indo contra a sua consciência. Você sabe que não é para fazer aquilo e você faz. Dou um exemplo. Você vai em um supermercado e lá você vai pegar uma dúzia de laranjas. Aí você ali vai e pega mais uma a mais. É um furto, é um pequeno furto. Você sabe que você está comprando 12 laranjas e não 13, não 14. Então você está indo contra a sua razão, contra a sua consciência. Depois, falta a verdade, porque não é verdade que tem 12 laranjas ali, mas sim 13. Dá para entender? Então, é uma falta contra a verdade. Por exemplo, você sabe que domingo é o dia do Senhor, mas você está num clube, com a família, na piscina, curtindo a vida, e você sabe que
você precisa, sei lá, estar na piscina até 5 horas da tarde, porque às 7 horas da noite ou às 6 horas da noite você tem a Santa Missa. Aí você fala, não, eu não quero saber disso. Então você está indo contra a sua verdade, a sua razão. Você sabe que você precisa dar para o Senhor aquilo que é o dia do Senhor. Inclusive, esse é até um pecado mortal, um pecado grave. Estou dando esses pequenos exemplos para que você entenda, né? Uma falta contra Deus. Dou um outro exemplo agora, que é um pecado contra o irmão, contra o próximo. Você está andando na rua, vê um irmão que está, de repente, morrendo. Você conseguiria prestar socorro para aquela pessoa, você saberia fazer algo para aquela pessoa, poderia ligar para uma ambulância, ligar para uma polícia, fazer uma respiração, reanimá-lo, você poderia fazer algo por ele e não faz, você está indo contra a tua consciência, você está indo contra o amor. Então isso acaba se tornando um pecado. Então esses são pequenos lampejos de exemplos para que você entenda aqui onde entra o pecado. Amém, queridos irmãos? Espero que esse primeiro tema tenha ajudado a você a entender, a aprofundar sobre este tema. E vamos acompanhando, porque ainda teremos mais 3 vídeos relacionados a este tema. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.